Meninas, quando a gente fala pra vocês em relação que muitas tentam ostentar, né, um status de casamento falido, isso não é vantagem pra ninguém. Para pra pensar. O quanto tempo vocês perderam? Eu tô no escuro porque eu tô aqui deitada, tô com um pouco de enxaqueca, né? Mas enfim, é mais para elucidar vocês mesmos, para conversar com vocês mesmos, vendo tantos relatos de pessoas que se libertaram, de pessoas que passaram por situações semelhantes, né? Cada qual na sua história, no seu contexto. Vocês não foram feitos, os pais de vocês não colocaram vocês no mundo para sofrer, né? Os pais de vocês não criaram vocês muitas vezes com muita dificuldade, né? Isso me emociona um pouco porque, assim, eu, como vocês, a maioria, né? Os novatos não vão saber da história, mas os mais antigos de casa sabem, né? Até porque vocês sabem que tivemos o canal antigo hackeado, coisas que eu já contei várias vezes lá, né? Eu fui criada pela minha avó, né? Que já não está mais entre nós por 25 anos. A minha avó, ela era um ser esplêndido, sabe? Uma pessoa bondosa, de bom coração. Era uma pessoa que literalmente ajudava todo mundo, né? Fazia o bem sem olhar quem, né? Essa era a palavra que ela usava. No pior da sua doença, que era a depressão, né? A minha avó, ela não teve ninguém para ajudar ela. Os poucos que ficaram somos nós de casa, né? Minha mãe que não foi nenhuma florzinha de laranjeira, não, tá? Nem como mãe para mim, nem como filha para minha avó, né? E isso muito me entristece ao lembrar, né? Por isso que me emociona também, pelo fato de que a minha avó sofreu muito por questões de traições do meu avô. Não foram uma, não foram duas, não foram três, foram várias, né? E essa última que perdurou aí, né? Que inclusive tá com ele hoje. Só que uma coisa, meu avô pelo menos foi homem, com H maiúsculo, né? Mesmo ele magoando ela, mesmo ele sofrendo, né? Ela sofrendo e ele fazendo ela sofrer, ele nunca foi embora de casa. Fizeram trabalhos de magia para minha avó, sim, né? Eu não era conhecedora da alta magia, não era conhecedora, né, da religião em si. E a minha avó, assim como foi pedido, a minha avó faleceu feito uma mendiga. Cheirava mal, igual mendigo, etc e tal. Então, é uma situação que realmente faz a gente se emocionar, né? Entristece bastante. Porque a gente sempre fica com aquele sentimento. Por que que eu não fiz mais? Por que que eu não procurei mais? Mas o que que eu poderia fazer do meu alto dos meus 15, 16? Porque assim, ela ficou perdurando ali, né? Até entre clínicas psiquiatras, bons tratamentos médicos, né? Só o médico em si e o espiritual falhou, né? Falhou a busca do espiritual, mas também, né? A minha mãe chegou a levar a um local que ela vai, que é um carniceiro, é umas pessoas que não tem nem índole, né? Dentro da questão. E isso me emociona bastante, porque ela só olhava pra gente com aquele olhar de piedade, sabe? Tipo assim, a alma dela gritava socorro, né? Mas o que que nós, né? No caso eu, poderia fazer? Eu poderia e fiz, dei o conforto que ela pediu, né? Fazia os alimentos que ela gostava de comer. Fiz para ela tudo que assim pôde, né, dentro da questão.
estava ao meu alcance, né? Mas ela desistiu de viver. Ela não se suicidou, ela não desviveu, não atentou, já tinha tentado, né? Contra a própria vida e não deu certo, e literalmente ela passou por todos esses infortúnios aí, né? A amante foi culpada por um motivo, porque ela ligava e infernizava a família inteira, tá? Recentemente eu fui ver meu avô, cujo ela trata meu avô feito um cachorro, né? Eu entendo a parte da paga, né? Que ele precisa pagar todo o mal que ele fez a uma pessoa que era tão boa, né? Como a minha avó foi, né? Na vida dele. Se tudo que ele tem hoje, né? De bens materiais, adveio do trabalho dela junto a ele, da cabeça boa que ela tinha de gerir as coisas ali junto a ele, né? Mas como ser humano, eu ainda sou aquele ser humano que é falho, né? Eu não sei se eu ter um coração ruim, né? E falar assim, olha, tá pagando bem feito que se lasque, não. Até porque ele me criou também. Para mim, ele é um pai, né? E recentemente eu encontrei ele aqui num negócio de vistoria de carro e tal. Eu estava acertando alguns documentos do meu carro e ele do carro dele. E eu encontrei o carro e eu perguntei pros moços lá, né? Eu falei assim, escuta, esse carro é do seu Antônio? Ele falou, sim, é. E eu fui conversar tal com ele todo cheio de si, porque eu sou a primeira neta, né? Meu filho é o primeiro bisneto. E ele fica super lisonjeado. Só que eu falei pra ele, eu falei, vô, eu não vou pisar lá, entendeu? Para ver o senhor sabe onde eu moro, as portas da minha casa estão abertas, inclusive se o senhor estiver passando por dificuldades, não financeira, gente, não é dificuldade financeira, não. É os maus tratos que essa mulher faz para ele, né? Segundo eu fiquei sabendo, já houve até denúncias aí de vizinhança de maus tratos lá, que deu polícia e tudo mais, né, gente? Então, assim, eu falo para vocês, não é fácil, né? Não é fácil. Só que não faz dois se um não quiser, não é verdade? Não faz dois se um não quiser. Nesse bololô sempre vai sair alguém magoado, não é verdade? Da questão do pai do meu filho, né? A única mágoa que eu tenho da pessoa dele, apesar de já ter 9 anos da nossa separação, e há 9 anos que eu brigo judicialmente, são, vamos colocar assim, os infortúnios que a justiça é falha, né? Os infortúnios da justiça vendida, né? A maldita lei da alienação parental que, entendeu? Julga por aquele que paga mais. Essa é a realidade do Brasil. Mas tudo bem, também pouco importa. Sabe, meu filho já cresceu, já tem uma idade, já passou também por um bom pedaço na vida dele. Para quem é novato aqui, final de 2023, meu filho teve uma miocardite e entre outras coisas mais, né? Então, assim, são coisas que eu falo para vocês. Aí fica a reflexão. Pra que você quer ter um homem do seu lado como troféu se esse homem não te ama? Se esse homem, acima de tudo, não te respeita? Casamento não é competição, certo? Não é competição de que ele vai ficar comigo, ele vai ficar com fulano, ele vai ficar com ciclana. Não é competição. Macho não é troféu, gente. A vida, ela traz bastante dissabores, né? Mágoas, tristezas e enfim, né? Relatando um pouco do que eu passei para que vocês entendam, né? Muitas mulheres culpam os homens, né? De
os homens não, perdão, culpam as amantes de seus infortúnios da situação, salvo quando elas fazem da vida da pessoa, da esposa, da família, como aconteceu com a nossa família, porque isso eu carrego traumas até hoje, né? Nem que se eu vivesse 100 anos da minha vida fazendo terapia, não resolve, né? Porque terapeuta, psicólogo, eles têm uma teoria que não bate com a realidade de muita gente. Não bate, infelizmente não bate, né? De ver a minha avó definhar em cima de uma cama igual ela definhou, né? Morrer ali através de trabalhos de magia, entre tantas outras coisas, né? Mas eu falo para vocês, o alecrim dourado de vocês não é tão santo assim como vocês enaltecem, não. Ai, roubou o marido da outra. Não, ele foi porque ele quis. Ele traiu porque ele quis. Ele traiu porque ele não te ama, porque ele não te respeita, porque ele não tem um pingo de consideração por você e por vossos filhos, pelos filhos de vocês, né? Dentro da questão. Só que eu falo para vocês, a velhice chega para todo mundo, né? E justamente com a velhice, como aconteceu com o meu avô, a suposta digníssima amante dele chegou a me falar que eu estava pagando pelo meu filho ser autista, entendeu? Aí eu só respondi para ela: se é fulana, se eu tô pagando, né? Imagine a sua lista de paga, o quanto não é grande e extensa, não é verdade? Enfim, não me sinto pagando em nada. Meu filho nasceu autista, sim, né? Não é um autista severo, graças a Deus, ele é um autista grau 1, né? Lógico que, como todos os autistas, têm as suas limitações, têm as suas, vamos se dizer assim, as suas partes assim de inteligência fora do sério, meu povo, sabe? Fora do sério. E enfim, né? Que isso fique de lição para vocês. Aprenda a se valorizar, aprenda a se amar, né? Não jogue a culpa em terceiros daquilo que é o seu próprio cônjuge que tem a culpa da traição, né? Muitos homens adentram dentro de um casamento já com uma amante a tiracolo, né? Depois quer fazer certinho, quer fazer direito, quer pagar de bom vivant. Não funciona dessa forma, gente. Não funciona, até porque essa pessoa vai estar ferindo a pessoa a qual se casou, vai estar ferindo a terceira pessoa a qual ele envolveu dentro da situação, porque nem toda amante é puta, nem toda amante é vagabunda, nem toda amante depende do dinheiro do seu macho escroto, certo? Muitas vezes tem amantes por aí, mulheres aí com M maiúsculo, que tá tirando o dinheiro do bolso para sustentar um bando de borra bosta desse tipo de homem, entendeu? E isso, né, levem para a vida de vocês, se empoderem. Ninguém precisa ter um macho a tiracolo para dizer que é mais mulher, literalmente não. Vocês são capazes de trabalhar, vocês são capazes de lutar, vocês são capazes de fazer a vida de vocês serem diferentes, entendeu? Então façam as coisas de forma que eleve vocês. Volte a estudar, faça uma faculdade. Eu cresci ouvindo da minha avó: macho não é profissão, e é verdade. E é verdade. Falou uma pessoa que era minha avó que não tinha estudo, entendeu? Que não tinha estudo nenhum, mas era de um vasto e rico conhecimento que vocês não imaginam o tanto que essa mulher lia, o tanto que essa mulher tinha de conhecimento, tá? Então é isso que eu trago de mensagem para vocês. Desculpem aí a emoção, porque é difícil eu falar da minha avó, né? Que é a parte que mais me dói, que ainda, né, é uma ferida muito aberta dentro de mim, né?
mas que sirva de lição para vocês também, tá bom? Beijos a todos, gratidão e axé.